Famosos que foram exumados de seus túmulos. Morrer nem sempre significa descansar em paz. Ao longo da história houve muitos casos estranhos em que os mortos foram desenterrados, exumados por várias razões e depois colocados de volta no túmulo. Esses indivíduos falecidos incluem líderes mundiais, exploradores intrépidos, celebridades da arte e do cinema e estranhos criminosos famosos. Meu nome, Dalton Jr. Fique conosco até o final. João Goulart. O corpo do presidente Jango passou por investigações para confirmar a causa de sua morte. João Goulart foi deposto da presidência pelos militares em 1964 e morreu exilado na Argentina em 1976. A causa da sua morte nunca foi revelada, já que não houve nenhuma autópsia, e suspeita-se que ele poderia ter sido envenenado por ordem da Operação Condor, uma aliança entre as ditaduras militares da América do Sul, nos anos 70. A família de Jango fez um pedido de exumação ao Ministério Público Federal para a reabertura das investigações em 2007. Em 2013, a exumação foi liberada, 37 anos depois da morte do presidente. O laudo da exumação, porém, foi inconclusivo, pois muito tempo já havia passado entre a morte de Jango e os exames. Os restos mortais do ex-presidente foram retirados do cemitério de São Borja, sua cidade natal no Rio Grande do Sul, e levados para Brasília para recolhimento de outros materiais. Lá, o presidente recebeu honras militares e foi reconhecido como chefe de Estado. Seu corpo voltou para o mausoléu, em que estava enterrado antes da exumação. Yasser Arafat. Líder político palestino e presidente da Organização da Libertação da Palestina, OLP. Yasser Arafat faleceu em 11 de novembro de 2004, do que os médicos descreveram como derrame maciço. Imediatamente após a morte do líder da OLP, teorias conspiratórias começaram a circular sobre a causa exata da morte. Sua viúva Surra pressionou por uma investigação de assassinato, acreditando que seu marido tinha sido envenenado. O corpo de Yasser Arafat foi exumado por cientistas forenses suíços e franceses em 26 de novembro de 2012. Resultados publicados pelos suíços mostraram que Arafat pode ter sido envenenado através de polônio. Os franceses, no entanto, acharam isso improvável. O debate continua até hoje. Abraham Lincoln. O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, é considerado um dos maiores e mais influentes políticos da história americana. Ele foi morto a tiros por John Wilkes Booth em 14 de abril de 1865 e morreu algumas horas depois dos ferimentos. Lincoln foi enterrado no cemitério de Oak Ridge, em Springfield, Illinois. Uma década depois, ladrões tentaram roubar o corpo do presidente em troca de resgate. Eles falharam, mas o caixão foi posteriormente escondido entre as paredes da tumba para deter os assaltantes de túmulos. Mais tarde, foi decidido construir um monumento maior e mais seguro. Durante a construção, o corpo de Lincoln foi secretamente exumado e enterrado em terreno próximo. Finalmente, em 1901, após 13 meses de construção, os restos mortais do presidente foram colocados no agora conhecido como Mausoléu da Família Lincoln. Surpreendentemente, a exumação de Abraham Lincoln foi capturada em fotografias e publicada em uma edição de fevereiro de 1963, na revista Life. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi o famoso explorador e navegador italiano que completou 4 viagens através do Oceano Atlântico e recebeu o crédito e a culpa por abrir as Américas para a colonização europeia.
Ele morreu em 20 de maio de 1506 em Valladolid, Espanha. Mas mesmo na morte, ao que parece, Colombo continuou a viajar bastante. Colombo foi enterrado em Valladolid. Seu corpo foi então movido para Sevilha. Em 1536, seus restos mortais acabaram no que hoje é conhecido como República Dominicana. Ou poderia ter sido Cuba. Ninguém tem certeza. Em 1898, eles foram supostamente enviados de volta para a Espanha e colocados em um túmulo na Catedral de Sevilha. Ou talvez não. Alguns historiadores acreditam que os ossos de Colombo estão fechados em uma tumba dentro do Farol de Colombo, em Santo Domingo Este, na República Dominicana. Será que talvez ambas as cidades tenham partes do pioneiro marítimo? Che Guevara. O líder da guerrilha argentina Che Guevara foi uma das principais figuras da Revolução Cubana. Ele acabou sendo capturado e baleado em 9 de outubro de 1967 na Bolívia. Durante décadas, a localização exata de seu corpo era um segredo bem guardado. Em 1995, um general boliviano envolvido na operação quebrou seu silêncio e revelou o paradeiro dos restos mortais de Che Guevara. Ele havia sido enterrado perto de uma pista em Vale Grande, não muito longe de onde foi morto. 2 anos depois, seu corpo foi exumado e devolvido a Cuba, a tempo da comemoração do 30º aniversário de sua morte. O famoso revolucionário foi colocado para descansar com honras militares em um mausoléu, especialmente construído na cidade cubana de Santa Clara. Tim Maia. O corpo do cantor foi exumado no Rio de Janeiro em março de 2012 para colhimento de material genético que servisse num exame de DNA. Rafaela Soares Campos alegava ser filha de Tim Maia, com uma ex-funcionária do cantor. No entanto, o resultado do teste foi negativo. O Fantástico, da Rede Globo, entrevistou o filho biológico de Tim, Carmelo Maia, que disse que nunca ouviu falar de Rafaela antes dela mover o processo. Falou assim: eu percorri todos os amigos do meu pai das décadas de 70, 80 e 90. E, para minha maior surpresa, ninguém conhecia a suposta herdeira, muito menos a mãe dela, afirmou. Eva Perón. Maria Eva Duarte de Perón, a primeira-dama da Argentina e conhecida por milhões de pessoas como Evita, morreu de câncer cervical em Buenos Aires em 26 de julho de 1952, durante a construção de um memorial em sua homenagem. Seu marido, o presidente Juan Perón, foi derrubado em um golpe militar. Pouco depois, o corpo de Evita desapareceu. O paradeiro do corpo de Eva Perón permaneceu um mistério pelos 16 anos seguintes. No entanto, seu corpo havia sido, de fato, contrabandeado para fora da Argentina em 1957 e foi enterrado, sob um pseudônimo, num cemitério em Milão, Itália. Em 1971, o corpo foi exumado e levado para a Espanha, onde foi devolvido ao exilado Juan Perón. Ele retornou à Argentina em 1973, onde foi novamente eleito presidente, e morreu no cargo em 1974. Sua terceira esposa, Isabel, providenciou a repatriação do corpo de Evita em 1976, e ela foi finalmente enterrada no túmulo da família Duarte, no cemitério La Recoleta, em Buenos Aires. Jesse James. Um dos mais notórios foras da lei do Velho Oeste, Jesse James encontrou seu fim ao ser baleado nas costas por Bob Ford em 3 de abril de 1882. James foi prontamente enterrado em Kearney, Missouri. No entanto, alguns alegaram que o infame pistoleiro sobreviveu ao ataque e fugiu para viver até uma velhice madura. O corpo enterrado na sepultura de Kearney, Missouri, sob o nome de Jesse James, foi exumado em 1995 para testes de DNA, na comparação com os descendentes de Susan James, irmã de Jesse James. E foi comprovado que o corpo pertencia realmente ao pistoleiro. E o caso foi arquivado para sempre. Salvador Dalí.
O renomado artista surrealista espanhol Salvador Dalí morreu em 23 de janeiro de 1989, de insuficiência cardíaca. Ele foi enterrado na cripta abaixo do palco do seu teatro-museu em Figueres, Espanha. Em junho de 2017, um juiz em Madrid ordenou a exumação do corpo de Dalí para obter amostras para um caso de paternidade. Uma senhora alegou que o artista teve um caso com sua mãe em meados da década de 50. Os testes realizados comprovaram conclusivamente que Dalí e a reclamante não estavam relacionados. O caso foi descartado. Aparentemente, quase 30 anos depois de sua morte, o bigode irônico de Dalí permaneceu perfeitamente intacto. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin é estimado como um ícone mundial através de seu personagem na tela, O Vagabundo, e considerado uma das figuras mais importantes da história do cinema. Ele morreu em 25 de dezembro de 1977 e foi enterrado no cemitério de Corsier-sur-Vevey, Suíça. Em 1º de março de 1978, o corpo do comediante foi desenterrado de seu túmulo por 2 ladrões que o reenterraram em um campo da vila vizinha de Norville. Eles então tentaram tirar dinheiro da viúva de Chaplin, Ona. Os ladrões de túmulos foram pegos e o corpo devolvido ao mesmo túmulo, desta vez num cofre de concreto reforçado. E conclusão sobre a vida dessas celebridades. Nem mortos, eles têm sossego. Como dissemos no começo deste vídeo, morrer nem sempre significa descansar em paz. Agradecemos a você por assistir este vídeo até aqui. E o convidamos para se inscrever em nosso canal. E dê um like, faça o seu comentário. Um forte abraço e até a próxima!